Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à introdução à Missiologia, capítulo 3, a formação do modelo missionário institucional protestante. Hoje iremos mergulhar na fascinante história da missão protestante, especialmente no contexto indiano dos séculos 17 e 18, quando a missão de Halley lançou um modelo inovador de evangelização. Esta missão pioneira desbravou o caminho para o que chamamos de missão integral, que não se limitava apenas ao ensino religioso. Esses missionários alemães, em particular Bartolomeu Zygmunt e seus colegas, não vieram apenas ensinar o evangelho, mas também adaptar a mensagem cristã ao contexto cultural local, respeitando tradições e costumes. Eles fundaram instituições para a educação e saúde e deram um passo além da conversão espiritual, oferecendo suporte prático àqueles que enfrentavam desafios sociais e econômicos após se converterem. Além disso, a criação de um hospital e uma farmácia foi essencial para atender às necessidades físicas da comunidade, especialmente porque as pessoas convertidas ao cristianismo frequentemente perdiam o apoio de seus laços tradicionais. A colaboração entre diferentes denominações como anglicanos, reformados e cristãos siríacos fortaleceu uma visão de missão ecumênica que até hoje é exemplo de união entre cristãos em prol de um bem maior. Que esta história nos inspire a abraçar uma visão ampla do Evangelho, levando amor, serviço e inclusão ao mundo. Tópico 1. Introdução ao modelo missionário protestante. Durante os séculos XVI e XVII, a visão predominante entre os teólogos protestantes era que a responsabilidade de expandir a igreja pertencia principalmente às autoridades civis. Esse entendimento gerou uma associação estreita entre a expansão missionária do protestantismo e a ação colonial. Assim, potências como Inglaterra, Holanda e Dinamarca desempenharam papéis significativos nesse processo, estabelecendo bases em colônia onde o protestantismo podia ser disseminada. A Dinamarca é um exemplo notável dessa prática. Os dinamarqueses estabeleceram-se nas Índias Orientais, Ocidentais e na África, motivadas pela visão de difundir sua fé entre as populações locais. Já no início do século XVIII, o rei Frederico IV ampliou essa visão ao investir na cristianização de súditos considerados pagãos, e esse esforço consolidou uma relação entre o colonialismo dinamarquês e a religião protestante, inserindo o protestantismo na missão civilizadora europeia. Desse modo, a estratégia dinamarquesa institucionalizou a prática missionária que passou a ser vista como um componente do colonialismo e da civilização, definindo o contexto missionário europeu para os séculos subsequentes. Quando o rei Frederico IV decidiu cristianizar seus súditos nas colônias, ele enfrentou um obstáculo significativo: a falta de teólogos dinamarqueses preparados para essa tarefa. A solução veio da Universidade de Halle, na Alemanha, que à época se destacava como um centro acadêmico de renovação espiritual. A partir deste contexto, dois jovens teólogos da Universidade de Halle, Bartolomeu Zygmunt e Henrique Prutzschau, foram designados para a missão na Índia em 1706. Ao chegarem à costa sudeste indiana, os missionários adotaram uma abordagem inovadora e sensível. Em vez de imporem abruptamente sua fé, procuraram compreender a cultura local, aprenderam a língua tamil, estudaram os costumes regionais
e investigaram práticas religiosas e médicas da população. A formação recebida em Halle foi crucial para moldar sua abordagem, baseada no respeito e na compreensão cultural. Essa metodologia não só facilitou o diálogo religioso, como também estabeleceu um modelo de missão que reconhecia a importância do conhecimento local. A estratégia de Ziegenbauer e Prutzschau, baseada em uma sólida preparação teológica e acadêmica, foi um marco no desenvolvimento das missões protestantes na Índia. Bartolomeu Ziegenbalg e Henrique Prutzschau chegaram à Índia em 1706, desembarcando em Tranquebar, uma colônia dinamarquesa no sudeste do país, com o objetivo de iniciar uma missão protestante institucional. Rapidamente, eles perceberam que a missão precisaria ser mais do que uma simples pregação direta da fé. Com um entendimento visionário, Ziegenbalg, em especial, dedicou-se no aprendizado ao tamil e ao estudo profundo dos costumes locais, incluindo práticas religiosas e medicinais. Essa dedicação não só lhe permitiu comunicar-se efetivamente, mas também demonstrou o seu respeito e valorização pela cultura local, criando uma relação de confiança com as comunidades. Ao optar por uma abordagem que não impunha a fé cristã de maneira autoritária, Ziegenbalg conseguiu evitar o confronto direto, conquistando a simpatia e respeito dos habitantes de Tranquebar. Seu método de interação se tornou um exemplo visionário no campo missionário, mostrando que o diálogo cultural e o respeito às tradições locais eram mais eficazes do que a imposição de fé. Graças a essa sensibilidade e abertura, ele é considerado o protótipo do missionário evangélico, estabelecendo um modelo que influenciaria profundamente as futuras missões protestantes. Bartolomeu Ziegenbalg nasceu em 1682 na Saxônia, filho de um comerciante de cereais. Desde a juventude, ele vivenciou intensamente o reavivamento espiritual que moldaria profundamente sua vocação. Aos 16 anos, Ziegenbalg já demonstrava um forte interesse pela espiritualidade, o que levou a estudar teologia na Universidade de Halle em 1703. Esse período foi vital para a sua formação, pois Halle era um centro inovador de ensino teológico conhecido por unir fé e prática, formando pastores e missionários com uma profunda sensibilidade social e espiritual. Em 1705, Ziegenbalg foi convocado para a obra missionária e no ano seguinte partiu para a Índia ao lado de Henrique Prutzschau. A missão de Bartolomeu Ziegenbalg na Índia foi um marco de dedicação e resistência, destacando-se tanto pelas suas realizações quanto pelos desafios que enfrentou. Entre suas contribuições mais significativa está a tradução do Novo Testamento para o tamil, um feito histórico que permitiu aos cristãos locais acesso às escrituras em sua própria língua. Ele também deu início à tradução do Antigo Testamento, progredindo até o livro de Ruth, demonstrando seu compromisso em tornar a Bíblia acessível ao povo tamil. Além disso, Ziegenbalg fundou uma escola voltada para filhos de escravos e órfãos, proporcionando-lhes educação e a perspectiva de um futuro mais promissor. Entretanto, sua missão foi marcada por grandes adversidades. Ziegenbalg enfrentou constantes críticas e censuras do Comitê Administrativo em Copenhague, que não aprovava alguns aspectos de seu trabalho missionário. Essas tensões, somadas aos problemas de saúde, contribuíram para que a sua vida fosse encurtada. Ainda assim, ele permaneceu firme em seu chamado, dedicando-se ao serviço missionário até o fim. O legado de Ziegenbalg
tornou-se duradouro e influente, sendo lembrado como um pioneiro da missão protestante e uma figura essencial na história da Igreja Luterana na Índia. Bartolomeu Zygmunt faleceu prematuramente aos 36 anos, após anos de dedicação intensa e sacrifício em prol de sua missão na Índia. Seu legado, porém, perdurou de forma profunda e impactante na comunidade tamil, onde sua presença foi marcada não só pela tradução das escrituras, mas também pela abordagem respeitosa que adotou. Ele via o cristianismo como algo que deveria dialogar com o conhecimento natural de Deus presente entre os nativos e valorizar a visão de mundo do povo tamil. Para Zygmunt, evangelizar não significava destruir a cultura local, mas sim respeitá-la e integrá-la ao contexto da fé cristã. Esse conceito pioneiro foi uma inspiração para as gerações futuras de missionários, que passaram a seguir seu exemplo de sensibilidade cultural e respeito pela diversidade. Embora Zygmunt não tenha vivido para ver os frutos completos de seu trabalho, ele lançou as bases para uma igreja luterana independente e adaptada à realidade cultural da Índia. Sua visão pioneira tornou-se um modelo de missão protestante que privilegiava o respeito à cultura local e buscava um cristianismo contextualizado. Por esse motivo, ele é lembrado como o protótipo do ministério evangélico, um exemplo que continua relevante na história das missões. Tópico 2. Instituição de formação destes missionários na Alemanha, Halle. A cidade de Halle, na Alemanha, tornou-se um dos mais importantes centros de formação missionária protestante, destacando-se por sua abordagem prática e inovadora. Sob a liderança de Augusto Germano Frank, Halle se consolidou como um verdadeiro berço de formação acadêmica e espiritual, preparando missionários não apenas para a disseminação da fé, mas também para o serviço prático e o compromisso com as necessidades das comunidades locais. A visão de Frank era abrangente, acreditando que uma educação que integrasse a teoria com a prática era fundamental para preparar missionários sensíveis e respeitosos às culturas locais. Essa filosofia teve um impacto significativo na expansão missionária protestante, cujas influências se estenderiam para a missão morávia em Herrnhut, a missão de Basileia e, posteriormente, as missões nos Estados Unidos. A partir de Halle, missionários como Bartolomeu Zygmunt e Henrique Prutzschau foram enviados à Índia, onde aplicaram os princípios adquiridos, levando a uma abordagem que respeitava as culturas e promovia a transformação social e espiritual. A formação recebida em Halle foi fundamental para moldar uma geração de missionários que viam o serviço aos outros e o diálogo cultural como essenciais em sua missão. Assim, Halle tornou-se um modelo duradouro de treinamento missionário, cujo legado continua a influenciar as missões protestantes ao redor do mundo. Augusto Germano Frank, profundamente influenciado pelo pietismo, assumiu em 1692 o pastorado no bairro pobre de Groucha, em Halle, onde a realidade de carências sociais e educacionais o tocou profundamente. Sensível às necessidades da comunidade, ele iniciou um trabalho transformador, começando pela criação de uma escola para crianças pobres e órfãs, suprindo a falta de acesso à educação entre os desfavorecidos. O sucesso dessa iniciativa foi tão grande que famílias mais abastadas começaram a procurar vagas para seus filhos, contribuindo financeiramente para a expansão dos projetos. Além disso, escola voltada para os pobres, Frank fundou a escola
pedagógica voltada para os jovens nobres e o colégio latino, destinado a filhos de classe média, ampliando as opções educacionais em Halle, tornando a cidade um centro de educação diversificada. A visão de Frank era clara: a educação e a assistência social deveriam ser os pilares para formar pessoas comprometidas com o bem comum e com a transformação social. Ao longo dos anos, essa rede educacional e social autossustentável foi crescendo, formando uma base sólida de missionários e indivíduos com um forte senso de justiça social. Essa abordagem não apenas formou líderes espirituais e missionários, mas também contribuiu para a construção de um movimento missionário protestante que valorizava o compromisso com a dignidade humana e o serviço aos mais necessitados. À medida que seu trabalho em Halle se expandia, Augusto Germano Frank procurou estruturar uma rede de instituições interconectadas para atender às necessidades da população e financiar seus projetos. Além das escolas, ele fundou uma farmácia que produzia medicamentos tanto para a comunidade local quanto para exportação, gerando fundos essenciais para sustentar suas obras. Em 1701, Frank construiu um prédio específico para a farmácia que incluía um laboratório dedicado ao desenvolvimento de novos medicamentos. Esta farmácia não apenas atendia os habitantes de Halle, mas também enviava remédios para outros países como Holanda e Rússia e até para as colônias nas Índias Orientais, tornando Halle um centro de inovação medicinal. Frank também criou uma livraria e uma tipografia que se tornaram fundamentais para a missão. A tipografia permitiu a publicação de pregações, material educacional e, eventualmente, o primeiro livro popular de medicina em alemão. Esse conjunto de serviços e iniciativas, que incluía educação, saúde e publicações, garantiu uma infraestrutura sólida para o trabalho missionário. Com uma base autossustentável, Halle se tornou um centro de formação missionária e uma referência no movimento protestante, possibilitando a expansão de suas atividades missionárias e sociais com um impacto duradouro na Europa e além. Entre as iniciativas que marcaram a expansão da obra de Frank em Halle, destaca-se a fundação da primeira Sociedade Bíblica de Protestantismo em 1710. Esse projeto foi possível graças ao apoio do barão von Karsten, um grande colaborador das instituições de Frank desde 1695. A Sociedade Bíblica de Halle teve um papel pioneiro na difusão das Escrituras, dedicando-se à impressão e distribuição de Bíblias de maneira acessível, com o objetivo de permitir que as comunidades tivessem acesso direto aos textos sagrados, sem depender de intermediários. A criação dessa sociedade foi um marco na história da missão protestante, pois, pela primeira vez, surgiu uma organização sistematizada com o propósito de garantir a ampla circulação da literatura religiosa. Esse esforço não apenas fortaleceu a fé, mas também teve um impacto significativo na educação religiosa, inspirando a criação de outras sociedades bíblicas ao redor do mundo. A Sociedade Bíblica de Halle tornou-se uma referência essencial, oferecendo recursos espirituais e educacionais para missionários, alimentando o movimento missionário protestante. Com seu foco na difusão do conhecimento bíblico, Halle solidificou sua posição como um importante centro de formação e inspiração para as futuras missões protestantes, marcando profundamente a história da propagação do Evangelho. A estrutura educacional de Halle foi construída com uma visão inovadora que integrava ensino acadêmico e discipulado espiritual, promovendo tanto o crescimento intelectual quanto o espiritual dos estudantes. Frank acreditava que a formação de futuros missionários deveria ir além de
além do conhecimento acadêmico, incluindo uma experiência profunda de fé e serviço. Para isto, além das escolas convencionais, ele criou um sistema de apoio para estudantes pobres, oferecendo alimentação gratuita e incentivando a convivência diária com ele, o que possibilitava um acompanhamento pessoal e direto. Esse ambiente de discipulado permitia que Frank influenciasse seus alunos, transmitindo não apenas o conhecimento, mas também valores de responsabilidade social, solidariedade e compromisso religioso. Ele via as instituições educacionais e sociais como complementares, funcionando como um viveiro de mudas, onde o ensino acadêmico e o desenvolvimento espiritual se entrelaçavam. Frank queria que seus alunos estivessem preparados para levar esses valores a outros contextos, ou seja, como missionários, professores ou cidadãos comprometidos com o bem-estar coletivo. Essa estrutura educacional e espiritual não só moldou gerações de missionários e educadores, mas também consolidou Halley como um modelo de formação religiosa e social, que unia conhecimento prático e desenvolvimento espiritual, inspirando futuras missões protestantes ao redor do mundo. Quando Augusto Germano Frank faleceu em 1727, as instituições que ele fundou em Halle haviam se expandido consideravelmente, atendendo milhares de crianças e jovens de diversas classes sociais. Seu trabalho abrangia orfanatos, escolas para os pobres, colégio para a classe média e a escola pedagógica real, onde jovens nobres recebiam educação. Ao todo, mais de 2.200 crianças estavam sob os cuidados dessas instituições, que eram assistidas por 175 professores. Frank também garantiu que 255 universitários tivessem acesso a refeições gratuitas, demonstrando seu compromisso com a inclusão e o cuidado dos desfavorecidos. O impacto dessas iniciativas foi imenso, não apenas na Alemanha, mas também em toda a Europa e nas missões internacionais. Frank construiu uma base sólida para a educação, combinando espiritualidade e responsabilidade social, e Halle se tornou um símbolo de inovação e humanitarismo. Seu legado perdura até hoje como uma inspiração para o trabalho missionário protestante, promovendo uma visão de evangelização que respeite e apoia as comunidades locais. Halle permanece até os dias atuais como um exemplo duradouro de como fé, educação e ação social podem transformar vidas e culturas, consolidando Frank como uma figura central na história do movimento protestante e suas missões. Tópico 3. Instituições missionárias articuladas na Índia. O projeto missionário na Índia, iniciado por missionários alemães no início do século XVIII, foi uma iniciativa inovadora que se destacou por sua abordagem centrada na compreensão cultural e no diálogo com a sociedade local. Em vez de uma imposição religiosa abrupta, os missionários buscaram uma integração mais profunda com a cultura indiana, incorporando escolas, orfanatos e a tradução da Bíblia para línguas nativas, como o tamil e o português. Além do evangelismo, o projeto tinha uma base sólida em educação e integração social, com a formação de professores e pregadores locais, bem como a adoção de cântico e estilos litúrgicos tradicionais que ressoavam com as práticas culturais indianas. A missão teve um impacto profundo, despertando o interesse missionário em toda a Europa protestante e inspirando movimentos de reavivamento religioso em outros países. Ele também contribuiu para a propagação de um modelo de evangelização que valorizava o respeito pela cultura local, tornando-se um marco na história das missões. No entanto, o projeto enfrentou conflitos significativos, como a resistência de comerciantes locais e a oposição das religiões predominantes na Índia. Apesar dessas dificuldades, o modelo de missão desenvolvido na Índia
influenciou o desenvolvimento de missões subsequentes, tanto na Ásia quanto no Ocidente, solidificando seu legado como um exemplo de evangelização contextual e de impacto global. Os missionários na Índia, particularmente Bartolomeu Zygmunt, enfrentaram uma série de desafios culturais significativos ao tentar introduzir o cristianismo na região. Desde o início ficou claro que não podiam simplesmente aplicar o cristianismo europeu sem levar em consideração o contexto religioso e cultural da Índia. Zygmunt, em particular, mergulhou na língua, cultura e crenças religiosas dos Tamil, dedicando-se a compreender as religiões locais e reconhecendo a profundidade espiritual dos nativos. Sua habilidade de se comunicar em Tamil e português foi fundamental para estabelecer uma conexão genuína com a comunidade, permitindo-lhe evangelizar de maneira mais eficaz e respeitosa. No entanto, a missão enfrentou forte resistência. Comerciantes europeus e a administração local viam o cristianismo como uma ameaça aos seus interesses comerciais, o que resultou em tentativas de obstrução e oposição. Zygmunt, que foi aprisionado e confrontado pela comunidade local em vários momentos, enfrentou pressões consideráveis. Apesar desses desafios, ele permaneceu firme em sua missão, defendendo seus seguidores e a fé cristã. Essa resistência e os obstáculos que os missionários enfrentaram ajudaram a moldar uma abordagem missionária mais adaptada e resiliente que buscava não só converter, mas também entender e respeitar as culturas locais. Esse modelo influenciou profundamente as futuras missões protestantes ao redor do mundo. A missão em Tranquebar foi pioneira ao implementar um sistema educacional abrangente que ia além da instrução religiosa, focando no desenvolvimento integral da juventude local como meio de transformação social. Os missionários perceberam que educar jovens em diferentes línguas como tamil, português, dinamarquês, inglês e alemão permitiria não apenas transmitir a mensagem cristã de forma contextualizada, mas também promover o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. Essa abordagem inovadora foi essencial para estabelecer uma base sólida de conversões autênticas e duradouras. Em uma época em que a educação era privilégio das elites, a missão de Tranquebar deu um passo importante ao fundar a primeira escola para meninas na Índia, oferecendo-lhes instrução tanto em suas línguas nativas quanto em português. Essa inclusão feminina no sistema educativo foi um marco, possibilitando que as meninas antes excluídas tivessem acesso ao conhecimento e à possibilidade de desenvolver uma fé cristã pessoal e consciente. A criação de uma imprensa em Tranquebar marcou um avanço significativo para a missão, possibilitando a produção de materiais em várias línguas, especialmente o tamil, e ampliando o alcance de suas iniciativas. Inspirados pela experiência de Halley, os missionários montaram uma tipografia que utilizava caracteres nativos, além de uma fábrica de papel para sustentar a crescente demanda por material impresso. A produção de papel local não apenas supria as necessidades da missão, mas também gerava recursos adicionais com a venda para outras regiões da Índia. A imprensa permitiu que a missão distribuísse traduções da Bíblia, inários e textos educativos em línguas acessíveis às comunidades locais, como o português e o tamil. E um dos grandes marcos desse trabalho foi a tradução do Novo Testamento que, ao ser disponibilizado na língua nativa, facilitou uma compreensão mais profunda e contextualizada do cristianismo. Além da Bíblia, os missionários produziram livros explicativos sobre doutrina cristã que auxiliavam na instrução dos convertidos. Ao desenvolver uma infraestrutura editorial robusta,
a missão em Tranquebar garantiu que a mensagem cristã fosse transmitida de maneira acessível e culturalmente relevante, fortalecendo o ensino da fé e deixando um impacto duradouro na evangelização e na educação da região. A tradução da Bíblia para o Tamil foi central na missão de Tranquebar, visando tornar o texto sagrado acessível ao povo local e estabelecer uma igreja que refletisse a língua e a cultura indiana. Bartolomeu Ziegenbalg e sua equipe dedicaram-se à tradução completa do Novo Testamento e à tradução parcial do Antigo Testamento, além de publicarem um inário para uso nas igrejas e escolas. A preocupação em produzir textos cristãos em português ampliou ainda mais o alcance da missão, incluindo nativos que falavam essa língua na comunidade cristã. Além das traduções bíblicas, Ziegenbalg escreveu e publicou outras explicativas sobre a doutrina cristã, catecismos e outras maneiras de referências que guiavam os novos convertidos na compreensão dos princípios e práticas da fé. Esses textos se tornaram fundamentais para a estrutura educacional e espiritual da missão, servindo de base para a instrução religiosa em uma linguagem acessível e respeitosa das tradições locais. O trabalho editorial de Ziegenbalg não apenas facilitou o acesso à fé cristã, mas também criou uma base sólida para o desenvolvimento de uma igreja autônoma e culturalmente integrada, inspirando futuras iniciativas missionárias a adotar abordagens semelhantes de respeito e contextualização. A missão de Tranquebar deixou um legado profundo que moldou o futuro do movimento missionário protestante, influenciando figuras importantes como Zinzendorf e os irmãos Wesley. Ao investir em uma abordagem sensível à cultura local, os missionários de Tranquebar ensinaram aos líderes cristãos europeus a importância de respeitar as tradições nativas e de formar missionários que não apenas pregassem, mas também vivessem em harmonia com os povos que buscavam alcançar. Essa perspectiva de inculturação, traduzindo o evangelho em termos que os locais pudessem entender e integrar em suas vidas, foi inovadora e teve repercussões duradouras. Os relatórios anuais de Tranquebar, relatando tanto as conquistas quanto os desafios da missão, despertaram interesses e apoio para missões em toda a Europa, especialmente na Inglaterra e na Alemanha. A experiência indiana serviu de modelo para missões posteriores, inspirando práticas de evangelização que valorizam o contexto cultural e promovendo uma compreensão mútua. Essa metodologia de Tranquebar permanece como uma referência na construção de missões que buscam não apenas converter, mas também enriquecer espiritualmente as comunidades locais, solidificando a relevância histórica e global do trabalho missionário que ali se iniciou. A missão protestante em Tranquebar expandiu sua atuação ao estabelecer um hospital e uma farmácia, integrando saúde e evangelização como parte de um cuidado holístico. Os medicamentos importantes da Alemanha eram essenciais para o tratamento de doenças e a missão mantinha comunicação regular com Halle para obter suprimentos e orientações médicas. Ao mesmo tempo, os missionários observaram com atenção as práticas locais de saúde e alimentação, reconhecendo a contribuição dos hábitos dos malabares para a longevidade e o bem-estar. Esse intercâmbio de conhecimento revelou uma abordagem respeitosa que valorizava a sabedoria local. A chegada do primeiro médico missionário protestante, Caspar Gottlieb Schleiermacher, em 1730, marcou um compromisso ainda mais profundo com o cuidado da saúde na missão. Infelizmente, seu falecimento precoce ilustrou os desafios da saúde que os missionários também enfrentavam.
Mesmo assim, o hospital e a farmácia tornaram-se instrumentos para expressar o amor cristão de maneira prática e integral, oferecendo não apenas assistência espiritual, mas também suporte físico e emocional aos convertidos e à comunidade local. A atuação na área de saúde reforçou o modelo da missão integral que influenciaria futuras missões em várias partes do mundo. Para enfrentar as dificuldades que os convertidos ao cristianismo enfrentavam, como a perda da herança e o isolamento social, Zygmunt e sua equipe tomaram uma iniciativa prática e compassiva, fundaram manufaturas onde convertidos pudessem trabalhar e assegurar seu sustento. Esses centros de produção ofereciam um espaço onde os cristãos recém-convertidos, muitas vezes marginalizados por suas famílias e comunidades, encontravam um ambiente de apoio e pertencimento. As manufaturas produziam diversos bens que eram vendidos, permitindo que os convertidos participassem de uma rede econômica que lhes proporcionava estabilidade e independência financeira. Essa estrutura não apenas amenizava os desafios econômicos, mas também reforçava a coesão da nova comunidade cristã, oferecendo um suporte integral que combinava o cuidado espiritual com a segurança econômica e social. O projeto das manufaturas em Tranquebar exemplificou a missão integral adotada pela missão ao estender a assistência cristã para além da pregação, promovendo a dignidade e a subsistência dos convertidos em meio às adversidades. A formação e a ordenação dos líderes locais foi uma das estratégias mais inovadoras da missão em Tranquebar, reconhecendo desde o início que a liderança indígena era essencial para a permanência e o crescimento da igreja. No contexto cultural indiano, Zygmunt e os demais missionários criaram um seminário missionário indiano para capacitar cristãos nativos com uma formação teológica sólida, combinada com rigorosos exames mensais que avaliavam o progresso e a dedicação dos estudantes. O seminário começou com 8 alunos provenientes de escola Malabar e incluía não apenas estudar teologia, mas também práticas de pregação. Nos exames, era comum que um dos alunos pregasse exercitando suas habilidades e preparando-se para o seu papel na liderança da comunidade. Esse processo não apenas promovia uma evangelização mais contextualizada e autêntica, mas também estimulava o protagonismo dos nativos na missão. A iniciativa consolidou a visão ecumênica da missão em Tranquebar, que buscava valorizar e integrar os valores culturais e espirituais da comunidade local. A missão evangélica na Índia destacou-se por um ecumenismo inovador que transcendia as divisões denominacionais e unia cristãos de diferentes tradições em torno de um objetivo comum: levar o evangelho às comunidades locais. Os missionários protestantes, inicialmente liderados por figuras como Zygmunt, desenvolveram parcerias estratégicas com cristãos siríacos de São Tomé, reformados holandeses e anglicanos ingleses. Esse esforço conjunto ampliou os recursos e a expertise e o impacto da missão, permitindo um trabalho mais amplo e integrado. Essas colaborações geraram um modelo de cooperação ecumênica, demonstrando que a unidade cristã era possível e necessária para superar os desafios culturais e religiosos da Índia. Esse movimento ecumênico ajudou a estabelecer uma rede de apoio mútuo na qual diferentes tradições contribuíam com recursos e sabedoria para promover uma evangelização mais eficaz e culturalmente adaptada. Esse exemplo de ecumenismo prático influenciou a Igreja Protestante ao redor do mundo, promovendo uma visão de unidade que transcende barreiras doutrinárias em favor do testemunho comum de fé e serviço. Ao concluirmos este estudo, somos convidados a refletir sobre o impacto transformador de uma missão que integra o Evangelho com cuidado integral ao próximo. O exemplo da missão de Hali na Índia nos
recorda que o amor de Cristo se expressa não apenas em palavras, mas em ações concretas, como apoio social, promoção da saúde e educação. Ziegenbalg e seus colegas missionários mostraram coragem e inovação ao enfrentarem os desafios culturais e sociais de sua época, levando uma mensagem de fé inclusiva, solidária e culturalmente sensível. Esse modelo missionário traz importantes lições para a nossa prática cristã atual. Somos desafiados a entender que evangelizar é também cuidar do bem-estar material e emocional das pessoas. Assim como Jesus curava os enfermos e supria necessidades físicas e espirituais, nós, como seus seguidores, podemos contribuir para o desenvolvimento integral daqueles a quem servimos. Que possamos levar adiante o legado de ecumenismo e acolhimento, lembrando que em Cristo há unidade e compaixão. Através de nossas palavras e ações, possamos ser luz em um mundo que tanto precisa de amor, esperança e reconciliação. Que o exemplo desses missionários fortaleça nosso compromisso com o Evangelho e inspire cada um de nós a viver uma fé prática e transformadora. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, viemos diante de Ti em humildade e gratidão, reconhecendo o poder da Tua graça e do Teu imenso amor por nós. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que nos fortaleça e nos guie em nossa caminhada cristã para que sejamos instrumentos de Tua paz e bondade no mundo. Agradecemos por aqueles que, ao longo da história, levaram o Teu Evangelho às nações, como missionários de Halle, que dedicaram suas vidas ao serviço e ao cuidado dos mais necessitados. Que o exemplo deles inspire nossas ações, levando-nos a viver uma fé genuína que se preocupa com o bem-estar espiritual, físico e emocional de nossos irmãos. Senhor, capacita-nos a sermos agentes de transformação em nossas comunidades, promovendo a reconciliação, o amor e o respeito entre todas as pessoas. Ajuda-nos a sermos sensíveis às necessidades ao nosso redor, assim como teus servos na Índia foram, que souberam oferecer cuidados de saúde, educação e apoio aos marginalizados. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e compaixão para sermos testemunhos fiéis do Teu amor, que nossas vidas reflitam a Tua glória e que em tudo o que fizermos possamos honrar e exaltar o Teu nome. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e amigo. Amém.